está escrito assim, Jesus dizendo na oração sacerdotal: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Senhor, edifica-nos nessa noite, nos instrua, pois precisamos mais do Senhor, mais das verdades acerca do Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sabido que no mês de outubro, as igrejas presbiterianas uma dessas igrejas, trazem à luz ensinamentos da Reforma Protestante, que ocorreu em 31 de outubro, no ano de 1517, e vem sempre à mente, quando fala da Reforma Protestante, do monge alemão, né, Martinho Lutero, onde, quando ele fixou as 95 teses na catedral ali, com o propósito de protestar e iniciar um debate teológico, com o intuito de trazer a Igreja de Cristo de volta à Bíblia. E isso acabou, então, dando início ao movimento da Reforma Protestante. Como eu disse, eu não vou aqui gastar o pouco tempo que eu tenho na quinta-feira para direcionar alguns fatos e até mesmo a biografia destes teólogos que viveram no passado, que tiveram à frente deste movimento, a Reforma Protestante. Porque nosso intuito hoje aqui é olhar para os valores teológicos nos solas. E sola é uma palavra latim que significa somente. Quando você vê sola escritura, somente escritura. Sola gratia, somente a graça, né? Então, sola é uma palavra latim que significa somente. Mas por falar de reforma, quando a reportamos a ela, eu não quero aqui, irmãos, apelar por aquilo que é antigo ou histórico. Por vezes, há algumas conferências teológicas que a gente vê por aí com as melhores intenções de dar um tom histórico ou do contexto daquela época, mas minha intenção aqui hoje é utilizar-se no princípio da reforma, porque a reforma ela foi tão necessária para trazer a Bíblia para aquilo que era o padrão, trazer a igreja, para aquilo que era padrão, trazer a igreja para o molde correto, Então, a Reforma Protestante, ela não tem só a ver com o resgate do antigo, mas tem a ver também a voltar ao plano original que Deus estabeleceu à sua igreja nessa terra. Então veja que falar desse episódio na história da igreja não tem nada a ver com retrocesso, como alguns irmãos da fé pensam, mas sempre nos traz para o avanço, a olhar para trás e aprender, mas olhar para frente com o intuito de avançar no sentido de restaurar o que foi perdido, ou até mesmo restaurar o que a igreja vem perdendo. Porque não sei você, mas a leitura que eu tenho dos nossos dias quanto à igreja evangélica brasileira é que ela precisa novamente sofrer uma nova reforma. Assim como fora a reforma protestante do século XVI. Estamos voltando às indulgências,
aos objetos ungidos, né? Ao copo em cima da, não da Smart mais, né? Mas o copo em cima da mesa, o sal grosso, o lenço do pregador famoso, e coisas, compra bênção, paga e recebe bênção de Deus, não muito diferente dos desvios que a igreja sofrera ali no século XVI e por diante. Mas, como estou dizendo, os 5 solas que veremos aqui novamente hoje não são e não foram propriamente temas defendidos da época da Reforma. Segundo alguns historiadores cristãos, 2 ou 3 no máximo solas foram ali emplacados e com destaques na época da Reforma Protestante, não propriamente os 5 solas, mas o fato é que esses solas, que em latim significa somente, tem o objetivo de resumir, irmãos, resumir o pensamento da Reforma Protestante em protesto contra os desvios da Igreja Católica Romana. E então, oriunda da Reforma Protestante, foram apresentados e construídos esses 5 pilares que caracterizam os principais pontos da fé cristã, sobre os quais eu quero aqui apresentar brevemente. Eu não tenho como esgotar o assunto, irmãos. Eu não tenho aqui 25 minutos nessa quinta-feira. Mas eu quero, de forma bem objetiva, me esmerar para que essas verdades, pelo poder de Deus, possam chegar na sua mente e no seu coração. E o primeiro sola nós iremos ver aqui, não estou conseguindo mudar, podem me auxiliar, por gentileza? Tem como trazer mais para cá? Isso, vou mudar. Voltou. Volte, por favor. Isso. O primeiro sola é o sola scriptura, em latim, mas em português somente a escritura. Por que naquele contexto foi então levantada essa bandeira somente a escritura? Significa, irmãos, que o peso da autoridade não está na tradição da igreja e muito menos da sua liderança, sendo estes papas, padres, pastores e por aí vai. Porque eles não possuem infabilidade, eles não são a exegese perfeita acerca de tudo aquilo que os homens devem crer acerca de Deus. Perceba que em meio aos desvios da Igreja Católica Romana no século XVI, um dos pontos ali em destaque é somente as Escrituras. Para Roma, tudo que defendiam acerca de Deus era verdade absoluta, mesmo que o que eles defendiam não tivesse por base as Escrituras Sagradas, mas a tradição, mas também o que os padres defendiam como sendo aquilo verdade acerca de Deus. Então os reformadores, eles disseram não para essa postura, não para isso, porque a fonte inerrante, infalível para os fiéis, para a igreja, é somente a Escritura. Tem a ver, meus irmãos, em conhecer verdades acerca de Deus, não pelo que um líder pode achar, não por aquilo que alguém de influência na liderança religiosa pode defender, mas em conhecer as verdades acerca de Deus pela base, pelo fundamento da Escritura. Porque não existe nenhum outro meio
infalível que não seja as Escrituras. Porque a Escritura é aquela que se interpreta ela mesma. Por isso, irmãos, que a gente sempre diz que os fiéis devem ser submissos aos seus líderes, enquanto eles forem fiéis às sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Então, a igreja e a liderança têm autoridade, irmãos, quando eles seguem e se sujeitam totalmente à norma bíblica. Quando eles são cativos às Escrituras, eles têm essa autoridade. Quando abandonam as Escrituras, perdem essa autoridade, porque a autoridade não está propriamente neles, mas no conhecimento da palavra do nosso Deus, nas Escrituras. É por isso que entra ano, sai ano, a base da igreja, o fundamento para a igreja é a Escritura, irmãos. A Escritura é o fundamento da autoridade da igreja. E você há de concordar comigo como a Bíblia tem deixado de ser a única regra de fé e prática para muitos cristãos, né? Eu disse aqui numa ocasião, pregando em Filipenses, que os crentes olham para a Escritura hoje, até pensam que ali tem a vontade de Deus, mas não mais defendem que ela é suficiente para as suas vidas. Precisam até ocasionalmente ler a Bíblia, mas precisam também de outras coisas, porque na prática a Bíblia não é suficiente para sustentá-los, para corrigi-los, para mantê-los firmados nessa vida cristã e fazê-los serem bênção para a glória de Deus. A Escritura está sendo sutilmente abandonada, deixada de lado. Então, o grito da reforma foi para que então sejamos guardados dos erros doutrinários, guardados dos falsos profetas, dos falsos líderes. Precisamos olhar a Escritura, irmãos. Somente as Escrituras. É por isso que está escrito em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, 16, 17, assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia, ela é suficiente, ela é infalível. Não precisa ser atualizada e muito menos melhorada, como diz alguns teólogos aí fora. Qual é o valor que você tem dado para a Escritura? Qual é o valor que você tem dado para a Bíblia na sua vida? Mas em segundo lugar também nós temos o outro sola, que é o sola Christus, somente Cristo. Significa, irmãos, que Cristo é o mediador dessa autoridade. Porque o peso dessa autoridade, a qual aqui falada, somente a Escritura, ela não está nas pessoas, como havia dito. Pastores, padres, presbíteros, diáconos. Mas o peso dessa autoridade, ela está naquilo que Cristo é e representa para a sua igreja. Somente Cristo. Sabe, quando ali na Reforma Protestante, meados do século XVI, os desvios da igreja, os reformadores, então, eles passaram a exaltar somente a Cristo, porque eles estavam, ao mesmo tempo,
indo contra a confiança depositada em figuras religiosos, tipo devoção a Maria, devoção aos papas, aos sacerdotes, que se passavam como mediadores entre Deus e os homens. E até mesmo naquela ocasião havia a devoção a objetos religiosos. Tudo isso aqui mencionado estava sendo ensinado aos fiéis que eles precisavam de intermediários para chegar-se a Deus. Irmãos, a reforma foi um grito que rompeu com o sacerdotalismo daquela época. Ou seja, a ideia de que nós precisamos de alguém para chegarmos até a pessoa de Deus. E a reforma então bradou com alto tom dizendo: somente Cristo. A reforma falou acerca, aqui irmãos, do sacerdócio universal dos crentes. Todo aquele que é remido por Jesus Cristo tem condições de achegar-se a Deus por si só. Naquela ocasião, do século XVI, a igreja romana, ela tirava a Bíblia da mão dos fiéis. Somente os sacerdotes, os padres, eles podiam ler, e naquela ocasião era em latim a Bíblia. Os fiéis não podiam ter a Bíblia em suas mãos. E a reforma foi um brado para que somente a Escritura, para que a Bíblia estivesse na mão dos fiéis. E pudessem perceber que há somente um mediador entre Deus e os homens. E é quem? Cristo, irmãos. E todo aquele que é remido por Jesus tem condições de chegar-se a este Deus. Nós não precisamos mais de intermediação dos sacerdotes. Pastor, naquela época eu precisava falar isso. Não, ainda hoje precisamos falar disso. Porque as pessoas acham que somente o pastor, ele tem acesso a Deus. Somente o pastor deve fazer a obra de Deus. Somente o pastor deve ler e estudar a Bíblia. Somente o pastor deve orar a Deus. Não, presbíteros, diáconos, qualquer crente. O acesso é para todos. E a ideia central aqui é, então, que nós não temos outros intermediários, a não ser somente Cristo, irmãos. Ele é o único, mas único mediador. Olha o que disse o nosso Senhor Jesus, novamente, não funcionou? João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com o pecado, há um abismo entre o homem, os homens e Deus. Jesus é o único mediador. Irmãos, não precisamos mais de sacerdotes. Não precisamos, porque Cristo, Ele é o único mediador e Ele nos abriu esse vivo caminho até a presença do Pai. Mas há um terceiro sola, que é o sola gratia, somente a graça. Olha que interessante. Se Cristo é o mediador da autoridade da igreja, a graça é um crédito dado por Ele a quem Ele quer. Irmãos, a Bíblia fala claramente, Efésios capítulo 2, verso 8, que nós somos salvos pela graça, por meio de uma justiça externa que foi imputada a nós, foi dada a nós. E no século XVI ali, a reforma protestante bradou somente a graça. Nós recebemos a justiça de Cristo como uma dádiva,
pelo próprio Pai do céu, irmãos. Veja que nós não somos julgados por Deus baseados em nossa própria justiça, mas na justiça de quem nós somos recebidos, perdoados, acolhidos? De Cristo. Eu gosto muito daquele momento registrado pelos evangelhos, e entre eles o que João registrou quando Jesus naquela cruz, ele foi despido daquela cruz, né? Pendurado, ele ficou quase que nu, despido ali, massacrado, machucado, ferido. Interessante que alguns teólogos dizem que quando Jesus ele foi despido daquela cruz, foi para que pudesse nos cobrir com seu manto de justiça. Isso nos remete lá a Gênesis, né? Quando o homem pecou, né? E ao pecar tentaram esconder da sua vergonha, a sua queda, e cozeram ali uma alternativa de folhas para cobrir a nudez, a vergonha, algo incapaz de favorecer tal queda naquela ocasião, e diz que Deus foi quem os vestiu ali. Significa que Deus fez o primeiro sacrifício de um animal em Gênesis capítulo. Vocês podem abrir as suas Bíblias, Gênesis 3, o capítulo da queda. O verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Somente Deus poderia vestir o homem, cobrir o homem, resolver o problema do homem quanto à sua vergonha, o mal cometido. E aqui está tipificado o sacrifício de um animal pelo qual Deus tiraria a pele e faria vestimenta para cobrir a nudez do homem. Isso nos remete a quem na cruz? A Jesus. O Cordeiro de Deus foi morto para que pudéssemos viver novamente em relacionamento com o Pai. Somente a graça é o favor imerecido de Deus que alcança, salva, transforma o mais perdido pecador, irmãos. E por isso que está escrito, é pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça, favor imerecido. Paulo falando da salvação pela graça, ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que não haja nenhuma vaidade no nosso coração, achando assim, Deus viu que eu seria assim, né? Que eu sou o mais especial. Aí Paulo vai dizer, inspirado por Deus, não pelas obras, para que ninguém se... Deus conhece o nosso coração. Né? Pela graça, meu irmão. Se não fosse graça, não haveria salvação para a sua vida, muito menos para a minha vida. Mas o quarto sola fide, somente a fé. Somente a fé. Irmãos, o que é a fé? É o reconhecimento da nossa falência espiritual. Porque tamanha era a nossa perdição, diz a Bíblia, que nem mesmo condições para crer em Deus nós tínhamos. A sola fide aqui é literalmente o reconhecimento da nossa falência espiritual. Diz a Bíblia que até para crer em Deus foi necessário. Tamanha era a nossa miséria, tamanha era a nossa perdição, que até para crer em Deus foi necessário que Ele nos desse essa fé nele. Aí entra uma pergunta aqui que nos põe no devido lugar, irmãos.
Será que os pais podem dar fé aos seus filhos? Hein? Não, pastor, eu que passei a crer em Jesus. Vamos olhar para a Bíblia, irmãos. Pode pais darem fé aos seus filhos? Vou mais além. Um pastor pode dar fé aos ouvintes que frequentam o culto no domingo ou numa quinta-feira? O pastor tem esse poder, irmãos? Não tem esse poder. Graças a Deus. Não tenho. Será que podemos comprar essa fé na igreja local como uma mercadoria aí nos balcões de farmácia ou de mercearias, de grandes supermercados aqui na capital ou no interior? Podemos ali comprar essa fé. Eu pago, eu tenho recursos na minha conta bancária. Diga quanto quer, me dê essa fé, eu pago por ela. Essa fé não é comprada, não é vendida, irmãos. Tudo isso aqui mencionado é impossível. Porque a Bíblia diz claramente que a fé, ela é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus, ela vem do próprio Deus. É isso que nós lemos em Efésios, olha só. Porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Entenda aqui, irmãos, a graça conduz à fé. Não é a fé que conduz à graça. A graça levou-nos a crer em Cristo, neste Evangelho, porque é uma iniciativa eficaz, soberana, que Deus realiza em nosso coração, realizou na nossa vida, quando um dia ouvimos a pregação deste Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus. Então veja que sem essa fé é impossível agradar a Deus e receber dele qualquer bênção. E o problema fica muito mais sério para o homem, porque não tem essa fé naturalmente. Ele não produz isso naturalmente. Mas a Bíblia, ela é clara ao dizer que essa fé, ela nos é dada por Deus para que possamos receber a sua salvação. Eu quero ler uma passagem, Filipenses, capítulo 3, por favor. Abra a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, o verso 8 e 9. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. E eu quero citar aqui dois bons teólogos calvinistas que corroboram acerca o que é a fé que Deus nos deu. Primeiramente, Charles Hodge, ele diz assim, abre aspas, não há nenhum mérito em crer. Eu abro aqui o meu comentário, irmãos. Não há mérito em você ter crido um dia em Jesus. Mérito nenhum em você. Hodge continua, não há mérito nenhum em crer. Trata-se apenas do ato de receber um favor oferecido. Por isto, a fé, ela é chamada de fé salvadora. Feche aspas. Luiz Berkoff, um teólogo sistemático, que os presbiterianos gostam muito, aí, os seminaristas amam comprar o livro dele, né? Só precisam ler mais os livros, as teologias sistemáticas, né?
Eu tenho até meu irmão que pegou a minha, até ontem devolveu. Mas Luiz Berkoff, ele falando sobre a fé, ele define a fé salvadora como, abre aspas, uma certa convicção produzida no coração pelo Espírito Santo, quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, confiança nas promessas de Deus em Cristo. Fecho aspas. Irmãos, é isso que aconteceu. É uma convicção que brotou em ti, mas não pelo seu mérito, mas pela ação poderosa de nosso Deus. Não há como explicar isso, não há como colocar isso em um tubo de ensaio. É uma fé que transcende, não é mesmo? Que maravilha, irmãos, é o Espírito de Deus que produz essa fé no coração daqueles que Deus decidiu salvar. E veja que é interessante que Deus não apenas escolheu a quem salvar, mas Ele deu também os meios, o meio pelo qual a quem Ele quer dar a fé. Como é que Deus, Ele dá a fé a uma pessoa neste mundo afora? A começar que a igreja recebe a missão de pregar o Evangelho das portas afora, não é isso? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Igreja que não tem o id, igreja que não gasta solos dos sapatos para fazer isso, ela encolhe, define. Por isso que a igreja tem que sair mesmo, ser ousada. O papel da igreja é ser uma proclamadora deste evangelho, dessa fé que transforma vidas. Nós somos do departamento de proclamação, de anunciar que há vida nova em Jesus. Não é mesmo? O resultado não é nosso. Mas veja qual é o meio que Deus utiliza. Olha só. E assim a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, é o meio que o Espírito Santo usa para dar a fé àqueles que estão neste mundo. E para isso, nós que temos essa fé, estamos aprendendo mais acerca deste evangelho, nós temos que sair e falar deste evangelho, pregar a palavra de Cristo, e Deus atua dando vida nova, dando fé àqueles que estão neste mundo. Nós que complicamos a coisa, né? Nós que invertemos os papéis. Nós achamos que nós que damos a fé às pessoas, a quem nós queremos, a quem nós desejamos. Para aquele mais perdido, não, coitado, já está perdido. Para um traficante, jamais. Para um terrorista, muito menos. Para uma mulher promíscua, para não usar um termo aqui, também não podemos. Engano. A salvação, já o profeta Jonas havia dito, pertence a Deus. Ele dá a quem lhe aprove, quem Ele quer. Graças a Deus por isso, não é mesmo? Por essa verdade, irmãos. E veja que chegamos ao final, o último sola. E qual que é o último sola? Soli Deo Glória. A gente, por vezes, vê, né, em alguns livros escritos, os autores colocando no final, assim, na conclusão, dizendo Soli Deo Glória, ou seja, glória somente a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, fecha os demais solas, né? Perceberam isso até aqui? Perceberam isso até aqui? Dos 5 solas, o sola deu glória somente a Deus. Ele fecha os demais. Você sabe por quê? Hein, você sabe por quê? Ficou por último, irmãos? Sabe por quê? Olha só, foi no contexto de desvios.
de grandes desvios da igreja. E se os fiéis precisam do clero ou do sacerdote para ler a Bíblia, para supostamente ensinar o que é a vontade de Deus, se os cleros ou os sacerdotes estão em destaques, então a glória de Deus, então a glória não é só de Deus. Se Maria, os padres, os pastores, são os eficientes mediadores entre Deus e os homens, como era um dos desvios da época, e ainda hoje dos nossos dias, então a glória não é só de Deus. Se cooperamos com Deus em nossa salvação, eu faço por merecimento, por merecer, por isso que Deus me salvou. Então a glória não é só de Deus, é sua também. Não é mesmo? Se as nossas obras são os meios pelos quais somos justos perante Deus, são as nossas boas obras que nos fazem ser melhores perante Deus, então a glória não é só de Deus, é minha também. Percebam, amados, que todos os solas anteriores apontam para este final. Somente glória somente a Deus. É para que Deus receba toda a glória. E eu vou dizer mais, para que Ele receba toda a glória, irmãos, nós precisamos do verdadeiro evangelho todo dia. Porque se a gente deixar este verdadeiro evangelho de lado, nós passaremos a concorrer com a glória de Deus. Passaremos a ser tentados com a nossa vaidade, com as nossas boas obras, a se passar como engrenagens especiais no meio da igreja, perante Deus, perante os irmãos da fé. É por isso que precisamos resgatar este evangelho. Precisamos preservar este evangelho a todo custo em nosso meio, no meio da igreja do Senhor, e ensinar este evangelho a gerações futuras, irmãos. Porque somente assim glória será dada somente a Deus. Que Deus te abençoe. Que o seu viver seja hoje e sempre um instrumento para render glórias a Deus. Às vezes a gente pensa assim, isso foi importante, né? A reforma foi importante lá na época, no século XVI. Irmãos, percebam os desvios da igreja evangélica brasileira na atualidade. Percebam. A gente fala muito da reforma, e porque o contexto da reforma se deu em meio à Igreja Católica Romana, os desvios ali se deram por meio da Igreja Católica Romana, e às vezes a gente acha que, olha, estamos livres desses desvios, somos diferentes. Não estamos muito diferentes daquela época. Vocês precisam se atentar ao que tem sido apresentado aí como um tipo de evangelho em muitas igrejas. Estão vendendo indulgências modernas. Como eu disse, não foi só no século XVI, posteriormente. No século XXI, a igreja evangélica brasileira está vendendo de novo indulgências. Não só o acesso sendo exclusivo para os sacerdotes. A gente está vendo isso hoje de novo. Figuras de liderança se passando como mediadores em meio à igreja do Senhor. Somente não a Cristo. Somente eles e não a Cristo.
Homens com status maiores do que os seus irmãos da igreja local, não é? O que eles estão dizendo, os fiéis estão achando que é verdade, mesmo que essas coisas que eles estão dizendo estão totalmente fora da Escritura. Precisamos de uma reforma? Precisamos, irmãos, de uma nova reforma. Mas a reforma, irmãos, ela se realiza em nós, quando a gente volta para esse evangelho. A gente passa a conhecer mais a Bíblia, tá bom? O carro-chefe da reforma protestante foi a Bíblia Sagrada, a volta à Bíblia. E enquanto os evangélicos brasileiros não valorizarem a Bíblia que tem em suas mãos, passarem a lê-la, a colocá-la em prática, estarão sujeitos a esses desvios doutrinários do século XXI e o que vem pela frente. Está cheio de coisa nova em meio à igreja evangélica brasileira. Você não faz ideia. Há pouco tempo aí a gente viu um vídeo, aqui em Belo Horizonte mesmo, igrejas que fizeram um encontro de boate na igreja, como fosse um culto. Luzes e coisas, bebidas e coisas mais loucas. Há pouco tempo fiquei sabendo de uma igreja presbiteriana que até agora tem uma cafeteria dentro da igreja, para os fiéis na hora do culto. Eu imagino que o pastor deve estar pregando. Aí eu falei, vou tomar um cafezinho, já volto. O sermão está muito longo, vou tomar um cafezinho para acordar e já volto. Né? Tem coisas, desvios acontecendo, e os desvios, eles são sutis. Precisamos do Evangelho. Eu preciso do Evangelho, preciso ouvir ele todo dia, preciso correr para ele todo dia, senão acabo não esquecendo, mas não dando a devida atenção. Isso foi a reforma protestante. Os 5 solas. Como eu disse, não tenho condições de esgotar todo o assunto aqui, mas espero que você não precisa ir longe daqui do templo, longe, ir em outra igreja, para ouvir o que foi os solas da reforma protestante. Você ouviu aqui na sua igreja, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, lhe agradecemos por sermos edificados sobre estes solas que apregoaram durante a reforma protestante do século XVI. Ó Senhor, como precisamos resgatar tais princípios, tais verdades na atualidade, nos nossos púlpitos, no meio do teu rebanho, no meio da tua igreja. Deus, queremos clamar que o Senhor perdoe os desvios da tua igreja, os desvios doutrinários. Corrija-nos, ó Pai, e fortaleça-nos nesses fundamentos verdadeiros da tua palavra. Ó grandioso Deus, precisamos do Senhor. Pastoreia a nossa vida. Pastoreia mesmo nossas igrejas. Pastoreia o nosso coração, Deus. Como o salmista, o primeiro salmo da Bíblia, o Salmo 1, ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Obrigado, ó grande Deus, por nos dar a Bíblia. Não nos tire a Bíblia, Senhor. O falso evangelho tem tirado a Bíblia do teu povo. Tem compaixão da tua igreja nessa terra, Senhor. E nos dê a Bíblia. Nos faça amar a Bíblia. Oramos em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, Pai, nos ajude. Amém. Uma boa noite para você e um bom retorno ao seu lar. Amém? Um prazer recebê-lo aqui, cada um de vocês. Obrigado pela presença.